Dando início aqui à gravação da 40ª reunião extraordinária da CJRI. Bom dia a todos. Hoje só temos processos da Conorte. A representante da concessionária, Cristina, ela me passou aqui com antecedência os itens que ela deseja, ela autoriza, né, que seja julgado em bloco para facilitar aqui, registrando apenas que o convite foi realizado para o jurídico novamente, mas até agora não tem nenhum representante. Gostaria de se manifestar sobre mais alguma coisa, presidente, algum outro membro? Diego, eu vou fazer umas considerações iniciais. Bom dia a todos, agradecer a todos pelo horário. Estamos começando cedo essa reunião, o horário de 8h30, o primeiro horário da pauta. Agradecer o empenho de todos na reunião, no relato dos processos. E relembrando, quando a gente pede para relatar os processos, quando a gente pede para agilizar os conselheiros, é por conta da secretaria e dos prazos a serem cumpridos, os prazos regimentais a serem cumpridos. E a secretaria monitora esses prazos e é necessário cumprir os prazos para não ter nenhuma indagação nem jurídica, nem técnica sobre as nossas reuniões. E estamos tentando marcar com antecedência as reuniões, realizando os blocos internos com antecedência. Provavelmente para a semana, na quinta-feira, já tem uma pré-agendada. Se algum conselheiro tiver algum impedimento que venha a chocar, pode falar com a gente no privado ou no grupo, que a gente tenta ajustar a data. Mas provavelmente, próxima quinta, já terá uma reunião, já terá um bloco formado hoje pela secretaria. Pois não, dia 13 de falar, julho, né? Dia 13 de julho, quinta-feira próxima. Isso. Aí eu peço só aos conselheiros essa celeridade em relatar os processos devido aos cumprimentos de prazos legais e dos atos de secretaria que tem que ser realizado. Eu mando hoje. Ok? Tá. E assim... Pois não, Jorge? Gostou? Só lembrando, porque dia 13 eu não posso, porque tem uma diligência do Senado aqui no metrô no dia 13, o dia inteiro. No dia 13 eu estou impedido. Pronto, Marcela, a gente ajusta, viu, no grupo da semana. A gente ajusta essa data, tá bom? Isso foi uma data provável, tá bom, Marcela? A gente ajusta. Pois não, Jorge? Combinado. Presidente, só lembrando aos membros, se eles tiverem algum impedimento do relato dos processos dele, que avise com antecedência 3 dias no mínimo, antes da reunião, para que aqueles processos que ele ia relatar passe para outro membro relatar. Entendeu? Para não acontecer o que aconteceu ontem, de um membro relatar os processos praticamente na véspera da reunião. Ok? Ok, Jorge, obrigado. Mas agradeço a todos pelo empenho e esforço, que eu sei que tem outras atividades de todos os membros, e agradeço a todos. Ok, Diego? Se algum membro quiser se manifestar, fica à vontade. Se não tiver, pode dar prosseguimento, Diego, à reunião. Ok, então, dando início aqui, conforme havia dito antes, a representante informou os números dos itens para a gente julgar em bloco, que tem o mesmo motivo de infração, né? Então, começamos primeiramente pelos itens 1, 2, 3, 7, 9, 10, 12 e 13. Ainda é 1, 2, 3, 7, 9, 10, 12 e 13, e são todos não realização de horário. Ok? Ok. Com a palavra, a operadora. Bom dia, senhores e senhoras conselheiros e conselheiras. Hoje, pelo visto, é uma exclusividade aqui do CONOF, né? Apenas temos processo deles. Mas, com relação a esses autos, senhores, os veículos, eles sofreram problemas mecânicos, alguns com defeito no ar-condicionado, outros com defeito na caixa de marcha, né? Infelizmente, a gente não conseguiu realizar aquele horário por conta desses defeitos, né? Mas aí os ônibus foram enviados para manutenção, assim que houve o conhecimento pela operadora, certo? E aí, para não prejudicar, né, a segurança dos passageiros, não foi realizada essa viagem. Por essa razão, peço aos senhores a razoabilidade
nesses casos. Tá? E é isso. Ok, obrigado, operadora. Com a palavra, Dice. Vocês podem me confirmar que são os primeiros processos da pauta? Não, são os itens 1, 2, 3, 7, 9, 10, 12 e 13. São esses. Ok. Esses autos são os casos que a gente já tem debatido na reunião, que são casos de entrada de frota. A empresa deixa de realizar a viagem na entrada de frota. Não tem motivo para deixar de realizar a viagem na entrada de frota. Se o carro quebra na entrada de frota, ele tem que ser substituído. Não existe motivo razoável para deixar de realizar uma viagem quando o carro quebra de 5h30 da manhã. 5h30 da manhã a frota está toda na garagem, ela tem que pegar outro carro e realizar a viagem. Isso é desorganização. Isso não cabe no sistema de transporte metropolitano como em Recife. Esse tipo de prejuízo causado ao usuário não cabe no sistema que a gente busca. Então, esse auto deve ser mantido. Que deve ser mantido como tem sido mantido nas últimas reuniões. Ok, obrigado pelas considerações da Dice, da operadora. Em votação, não realização de horário. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu sou pelo indeferimento dos processos. Não é admissível, no início da viagem, não ter um ônibus, né? Então, por esse motivo, eu sou pelo indeferimento. Ok, obrigado. Vereador Júnior, seu voto. Nos que eu relatei, fui pelo indeferimento e no restante eu sigo os relatores. Deu para computar, Diego? Deu sim. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Não há justificativa, toda empresa tem frota reserva. Eu voto pelo indeferimento. Ok, eu sou pelo indeferimento, Diego, de todos. Estão todos indeferidos, 5-0. Passamos agora para os itens 5, 6, 8, 11 e 14, que também são não realização de horário. Com a palavra, a operadora. Bom, senhores, eu vou falar bem breve alguns pontos relevantes de cada auto, mas todos também são com relação à não realização de horário, certo? Com relação ao item número 5, né, foi descumprido, segundo o fiscal, o horário das 5h14, né? O veículo retornou para a operação às 6h02. Ele teve um problema no letreiro. Então, foi de rápido ajuste, né? Foi de rápido conserto. E aí, o retorno dele foi em menos de 1 hora. Né? Então, assim, não teve tanto prejuízo assim para a população. Né? Com relação ao item 6, o que acordou o fiscal foi o horário das 6h22. E o retorno do veículo foi às 7h06. Tá? E também menos de 1 hora. Foi também um conserto bem rápido, foi um defeito no ar-condicionado. Né? Então, conseguiu ajustar bem rápido, assim que a operadora teve o conhecimento, levou para a manutenção fez o conserto. E o ônibus retornou em menos de 1 hora. Também não teve tantos prejuízos assim para a população, certo? Com relação ao item 8, o fiscal disse que que não realizou o horário das 18h44, né? E aí eram 2 veículos nesse horário, foram defeitos mecânicos de ambos, né? Um dos veículos foi substituído e conseguiu realizar a viagem em menos de 2 horas. E o outro também conseguiu voltar a operar em também menos de 2 horas. Então, ou seja, o período também já foi dentro do limite razoável por essa CJRI, né? E eu peço para vocês a razoabilidade, certo? Com relação ao item 11, foi o horário das 5h15, né? E teve a substituição do veículo, que foi substituído também em menos de 1 hora, certo? Também não tendo tantos prejuízos para a população, dentro do interesse público. E com relação ao item 14, o último desse bloco, foi o horário das 5h04, tá? E foi em razão da falta dos operadores.
tem anexado aos autos a escala daquele dia, né? Infelizmente, como todos aqui lidamos com colaboradores, né? Não temos como adivinhar quando os colaboradores vão voltar, né? Todos eles apresentaram atestados, alguns a gente apresentou advertência, né? Mas, infelizmente, não deu para realizar esse horário justamente pela falta de operadores que estavam previstos na escala que está juntada aos autos. Com isso, senhores, eu peço o deferimento desses autos, né? Com a razoabilidade dos senhores para poder deferir. Ok, obrigado, operadora. Com a palavra, Dice. Nesse bloco acabou entrando autos de temas bem diversos. Vou tentar combatê-los um a um. Inicialmente, há temas iguais aos anteriores que foram indeferidos. São horários de início de operação, que por mais que a empresa diga é 1 hora, é 1 hora de 5 da manhã, não tem por que não ter colocado o veículo quebrou na garagem, era para ter ido. E digo mais, o argumento não é válido, foi só 1 hora. É uma viagem de 6 horas da manhã, um horário de pico. Uma viagem perdida de um horário de pico numa linha troncal é o caos. É o caos. Quando se perde uma viagem no horário de pico, ela é a principal viagem do dia. Não é uma viagem de 10 horas da manhã, não é uma viagem... E volto a dizer, o veículo quebrou na garagem, ele deveria ter sido substituído. Esse daí é o ponto que é idêntico ao anterior, que foi indeferido, não tem diferença. Há outro ponto, há veículos que passaram 3 horas para ser substituído. Já que passou 2 horas e 48. 4 horas e 48 minutos para ser substituído. Também, quando fala dos operadores faltosos, também não explica por que não utiliza a equipe reserva. Toda empresa tem que ter equipe reserva. A empresa deve utilizar sua equipe reserva. A empresa não pode argumentar, não sabemos quando vai faltar. Todo mundo sabe, toda empresa sabe que operadores faltam e toda empresa deve ter uma equipe reserva. Se houve alguma coisa excepcional, ela tem que provar, tem que mostrar. Hoje faltou uma equipe excepcionalmente, mas não traz ao processo que isso ocorreu. Eu creio que os pontos levantados foram combatidos. Ok. Obrigado, Adice, pelas considerações. Obrigado, operadora. Em votação, não realização de horário. Conselheira Marcela, seu voto. Pela razoabilidade de início de operação, pelo indeferimento. Ok. Deu para computar, Diego? Deu sim. Vereador Júnior, seu voto. Indeferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Indeferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Eu sou pelo indeferimento, Diego, de todos. Ok, indeferido 5-0 também. E ficou faltando apenas um item de não realização de horário, que é o item 4. Você vai querer destacar isso, não é, Cristine? Ou tinha se esquecido de me falar? Ok, então item 4 agora para jogar. Ok, com a palavra a operadora. Bom, senhores, eu deixei esse item 4 separado, né? Em razão dele ter sido fruto de um vandalismo, né? Houve a quebra do janelão, né? Tá nos autos, esse relato. Tá? Houve a quebra do janelão e, como a gente sabe, para trocar uma janela não é rápido, né? Então, assim, a operadora foi fruto de um vandalismo e, infelizmente, não conseguiu cumprir esse horário em razão disso. Então, ela não deve ser penalizada por fatos de terceiros, né? Então, peço aos senhores a razoabilidade nesse caso, por ter sido fruto de um vandalismo. Assim que a operadora tomou conhecimento, levou para a manutenção para poder realizar essa troca desse janelão, mas, como todos sabem, não é um serviço rápido, né? Trocar uma janela, inclusive, de uma casa, de um veículo que vocês tenham, não é fácil, né? Não é rápido. Então, eu peço aos senhores a razoabilidade nesse caso,
por ter sido em razão de fato de terceiro, né, um vandalismo ali em cima do veículo da operadora. Ok, obrigado, operadora. Com a palavra, disse. Conselheiro, eu demorei um pouco mais porque eu estou procurando essa informação no processo. Realmente eu não vejo nenhuma ordem de serviço, nenhum fato que traga isso, ou nenhum detalhe. O que tem no processo é as mesmas informações de APE 15 com buracos, não tem nenhuma menção à avaria. E aí eu volto, se o processo está idêntico aos demais. É um horário de 5h25, saída de frota, o veículo está na garagem, porque não foi substituído. Esse veículo não foi avariado na garagem. De 5h25 eles não jogaram uma pedra na garagem. Ele deveria ter sido substituído. E eu volto atrás. Esse fato não foi trazido ao processo. Não há nenhuma menção aí disso ao processo. Ok. Obrigado, Adice, pelas considerações. Em votação, processo número 4 da pauta, não realização de horário. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Indeferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Eu voto pelo indeferimento, Diego. Ok, indeferido 5-0. Passamos agora para os itens de qual a infração é parar em local não autorizado. Começamos com os itens 5, 6, 8, 11 e 14. 5 não, desculpa. Desculpa, isso aí que já foram agora. É 15 e 16, na verdade. Começamos agora. Com a palavra, operadora. Quais são os itens? 15 e 16, eu errei. Eu me equivoquei aqui. São os itens 15 e 16. Bom, senhores, nesses dois autos, né, houve o deferimento pelos conselheiros relatores de cada um deles, né, e levando assim, em consideração essa decisão dos relatores, né, houve uma falha, né, houve uma omissão do fiscal quando viu o funcionário da operadora realizando tal ato, né, que poderia ter ido ali e ter informado, né, pedido para ele ter saído, ter dado advertência ali também, né, e também, assim que a operadora não ficou inerte, né, assim que tomou ciência desse fato, ela advertiu ambos os motoristas, né, são dois autos diferentes, são dois veículos diferentes, então ela advertiu, né, então está sempre ali mantendo o contato junto com os fiscais, para saber o que está acontecendo, advertindo os motoristas, os colaboradores, e fazendo também reciclagem com eles, para que isso não volte a ocorrer. Né? Tem um trecho de um dos deferimentos que fala que dá razão ao recorrente, né? Porque foi uma situação isolada. Né? Teve aí a ausência da ação do fiscal, que verificou aquele ocorrido e não realizou o ato de advertir, de mandar tirar, de não realizar, de fato, o desembarque naquele local. E também teve o fato positivo da operadora que, assim que tomou conhecimento, advertiu os funcionários. Então, isso é uma prática que a operadora sempre está fazendo para que não volte a ocorrer esses casos. Por isso, eu peço aos senhores que mantenham o deferimento desses autos em razão da razoabilidade, conforme foi o entendimento dos conselheiros. Ok, obrigado, operadora. Com a palavra, disse. Eu questiono se a omissão é do fiscal. O dever de parar no local adequado não é do motorista. Quem deveria fazer isso não era o motorista. Quem deixou de fazer não foi o motorista. Quem está fazendo errado não é a empresa. Aí a culpa agora é do fiscal. Vamos transferir a responsabilidade. Vamos transferir a responsabilidade disso que o Conorte tem feito há anos. Isso aqui acontece com o Conorte desde
desde a época que o conselheiro finado e saudoso Carlos Guedes estava na comissão. Desde isso é a época que eu entrei na comissão, isso acontecia e a empresa nunca tomou nenhuma ação. É sempre vou advertir depois que acontece, nunca faz nada antes. Sempre que tem uma autuação, vou advertir, nunca fez nenhuma ação de coibir, nunca tem uma prática lá, nenhuma ação de educação, nunca tem nenhuma ação de correção. É sempre uma advertência depois para evitar a punição. É sempre para evitar a punição, nunca para corrigir, nunca pensando no bem-estar. E agora tenta transferir para o fiscal. O fiscal se omitiu em fazer algo. O fiscal ia puxar o ônibus para trás. Depois que ele parou afastado, não tem como mais não. A fila já foi desorganizada, a organização do terminal já foi afetada. A empresa contribuiu para afetar a organização do sistema. O sistema de transporte é caótico, os terminais já são caóticos, a empresa só ajudou a contribuir com isso. Ok. Obrigado a Dice pelas considerações. Processos 15 e 16 da pauta. Parar em local não autorizado. Em votação. Dr. Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo indeferimento do processo. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. A situação nova essa, né? Não foi na pista de enrolamento, foi antes do ponto de desembarque. Dessa vez, né, vou pela razoabilidade, né, por não ser na pista de enrolamento, eu vou pelo deferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo indeferimento dos processos. Do qual você relatou, você vai manter o seu voto? Eu voto pelo indeferimento dos dois. Indeferimento dos dois, ok. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Mantenho deferimento dos dois processos. Ok. Deu para anotar, Diego? Deu sim. Ok. Eu voto pelo indeferimento, Diego, dos dois. Okay. Então foram indeferidos 3-2, né? Isso, Diego. Ok. Passamos agora para os itens 17 e 18. Também são para em local não autorizado. Ok. Com a palavra a operadora. Bom, senhores, como o tema já diz, né, houve a parada em local não autorizado, né? Em ambos os casos, a empresa lavrou a advertência, né, ao motorista, novamente, e sempre vai ficar reforçando isso com seus colaboradores. Reforça que não houve nenhum acidente, não houve nenhum prejuízo, não houve nenhum risco à segurança dos passageiros com esse ato, mas, de toda forma, a empresa não coaduna com isso e sempre estará advertindo seus colaboradores para que isso não volte a ocorrer. Deste modo, eu peço aos senhores a razoabilidade nesse caso e peço pelo deferimento. Ok. Com a palavra Dice. Entendo que os casos são semelhantes ao anterior. Afeta a acessibilidade dos usuários para afastado, afeta para o usuário com mobilidade reduzida. A gente tem que buscar sempre facilitar o acesso do usuário. O idoso, a pessoa com mobilidade reduzida tem dificuldade de acessar o transporte público e a gente tem sempre que buscar facilitar e não criar obstáculos. Ok, obrigado a Dice. Processo 17 e 18 da pauta. Parar em local não autorizado. Conselheira Marcela, seu voto. Voto pelo indeferimento. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Nesse caso, voto pelo deferimento. Conselheiro Cleito, seu voto. O 17, vou pelo deferimento, não teve pista de rolamento, né? Eu sei como é que esses terminais é um inferno. E no 18 eu mantenho a minha posição, em deferimento. Pediu para computar, Diego.
Deu sim. Ok, eu vou pelo indeferimento, Diego, em ambos. Vamos passar para o seguinte, porque eu vou calcular aqui por conta do voto diferente de Cleiton. E depois eu informo. Passamos agora para os itens 19. Diego, o 18, Diego, eu posso dizer aqui, o deferido, o 18 foi indeferido 3-2 e o 17 foi deferido 3-2. Deferido 3-2. Isso, e o 18 indeferido 3-2. Ah, ok, então, obrigado. Passamos agora para os itens 19 e 20, que também são parar afastado para embarque e desembarque, né? Ou seja, o local não autorizado também. Ok, com a palavra a operadora. Bom, senhores, basicamente é bem parecido, né, com o tema anterior, que é parar afastado. Né? Novamente, a operadora está advertindo seus colaboradores quando isso ocorre. Assim que ela toma conhecimento do auto, ela adverte o seu colaborador para que não volte a acontecer isso. Né? E nos casos relatados, ambos não houveram prejuízos à população. Né? Houve a realização da viagem, né? Todos os passageiros embarcaram e desembarcaram em segurança, não houve nenhum incidente que pudesse ocorrer para o indeferimento desses autos. Né? Por mais que a empresa não coadune com esses atos, né, que a gente entende que temos que respeitar, né, o que é determinado pelo CTM, e por isso que a gente aplica as advertências. Né? Mas nesses dois casos não houve nenhum prejuízo. Né? Viagens foram realizadas, segurança dos passageiros ali permaneceram, né? Não houve nenhum problema fora, né, do que poderia ser esperado, né? Não ocorreu nada nesses dois autos. Por isso eu peço aos senhores a razoabilidade nesses casos e pelo deferimento deles. Ok, obrigado. Com a palavra disse. A empresa fez afirmações que ela não pode. Ela não pode afirmar que não houve prejuízo ao usuário. Quando ela para o veículo afastado, ela cria obstáculo ao usuário que tem mobilidade reduzida. Ela criou obstáculo ao usuário. Potencialmente, o usuário que tem mobilidade reduzida teve problema para embarcar no ônibus. Toda vez que o motorista para afastado do desembarque, ele criou problema. Potencialmente, o idoso teve problemas. A realidade é essa. Ela não pode afirmar que a viagem foi tranquila, que ele seguiu viagem tudo bem. O que pode ser afirmado é que foi descumprida regras de trânsito, regras básicas. Eu faço sempre uma afirmação por também ser motorista de ônibus. Toda empresa de ônibus faz um teste básico. Se você não souber estacionar um ônibus numa baia, se você não souber estacionar um ônibus numa parada, você não é contratado. Então esse motorista sabe. Ele não fez por despreocupação. E a empresa tem que incentivar, tem que cobrar, tem que exigir que eles façam, porque isso cria prejuízo ao usuário idoso, o usuário com mobilidade, os usuários que têm dificuldades, os usuários que mais precisam. Eu encerro aqui. Ok, obrigado, Adice. Em votação, processo 19 e 20 da pauta. Parar afastado para embarque e desembarque. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Pelo deferimento do processo. Conselheiro Cleiton, seu voto. Pronto. Nesses casos aí ficou bem claro os processos, né? Desembarcou o usuário na pista de rolamento e indeferimento. Ok. Conselheira Marcela, seu voto. Voto pelo indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Ok, eu sou pelo indeferimento, Diego. Processos indeferidos, 3-2. Ok, indeferidos 3-2. Passamos agora para os itens 21 e 22, que são de ar-condicionado com defeito. Ok, com a palavra a operadora. Bom, senhores, nos autos, como já adiantado por Diego, né, houve um problema no ar-condicionado. Segundo o fiscal, a temperatura interna estava elevada ao permitido, né,
e determinou o recolhimento do veículo. A operadora, assim que tomou conhecimento, recolheu o veículo, enviou para manutenção, né, e devolveu o veículo, certo? Ambos foram feitas a manutenção para trocar o filtro de ar, né, e que isso ele voltasse e não houvesse mais prejuízos à população. Então, com isso, eu peço aos senhores a razoabilidade nesses casos e pelo deferimento dos autos. Ok, obrigado, operadora. Com a palavra, disse. Conselheiros, nesse caso, especificamente, eu entendo que não pode haver a razoabilidade não se aplica. Porque, veja, o primeiro caso, a temperatura externa era 32 graus. Dentro do ônibus já estava 29 graus. O ar-condicionado não estava fazendo nenhum efeito. Isso aí era só o teto do ônibus que estava segurando o sol. O ar-condicionado, pela norma, ele tem que garantir uma diferença de 8 graus. Esse ar-condicionado não estava funcionando. E veja que a própria empresa reconhece que depois da ação do fiscal, ela teve que fazer manutenção no ar. Esse ar-condicionado não estava sendo feita a manutenção. Depois da intervenção do fiscal, que foi feita a manutenção do ar para ele voltar a funcionar. Nesse caso aí, é notório, é claro, é cristalino, que não há razoabilidade. A ação da empresa estava sendo irregular. O ar-condicionado estava funcionando irregularmente. Do lado de fora do carro era 32 graus, dentro era 29. O ar-condicionado não estava funcionando, não. Ok, obrigado a Diz pelas considerações. Em votação, processo 19, 21 e 22 da pauta. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Vereador Júnior, seu voto. Experimento. Deu para computar, Diego? Sim, deu sim. Conselheiro Cleiton, seu voto. Pronto, eu estou enfatizando as minhas colocações nesses autos, né? Estou colocando no parecer que já era, né, para o CTM providenciar equipamentos, né, de aferição de pressão para esses ônibus. Vai chegar um momento que, de certa forma, a fiscalização em si ela não vai ser válida. A meu entender é isso. Por ser uma coisa nova, eu estou relatando isso, presidente, porque eu preciso justificar, né? Porque a gente tem que ir aqui ser imparcial, né? Então, para mim, como usuário, eu quero que a temperatura chegue a 18 graus, a 20 graus. Mas eu estou falando da questão, né, plausível de que já estamos aí há 5, 6 meses da obrigação dos ônibus com ar-condicionado e não é possível que o CTM não tenha, né, meios próprios de fiscalizar essa frota, que já é grande, com ar-condicionado, né? Então, a meu entender, né, já está na mais do que na hora. Então, eu faço isso porque os futuros votos poderão ser mudados, sim, da questão jurídica mesmo, porque eu fico consultando a parte do Rio Trans, a Rio Trans no Rio de Janeiro, né? Tem imagens, eu vou até anexar isso no próximo requerimento, no próximo que ele chegar disso. O equipamento de aferição é da própria empresa, da prefeitura, a BH Trans é da própria prefeitura, e aqui não pode ser diferente. A gente não pode estar mencionando uma temperatura através de um painel do veículo. Tem que ser o mesmo próprio. Como a lei SIGA aqui em Pernambuco já é dessa forma, eu não posso ver se o cara está alcoolizado com um bafômetro do condutor. Tem que ser um bafômetro do Estado. Então, eu acho que o CTM tem que acordar para isso. Tá? Como a temperatura foi muito além, né, e que a própria empresa reconheceu que o veículo estava quebrado, eu voto para o indeferimento. Mas eu friso, né, que é preciso o CTM começar a ver essa situação de aferir essa expressão por meios próprios, tá certo? Com equipamentos do Estado. Voto para o indeferimento. Ok.
Só ratificando, conselheiro, suas considerações. Os equipamentos que você suscita são importantes. Agora, ele tem um meio de aferição, que é o painel do ônibus, que ele suscita no alto hoje, né, nesses autos atuais, que existem outros autos que não tinham, de onde tinha vindo a temperatura, e foi ajustado pelo CTM. E, assim, ele é um concessionário, né? As operadoras aí têm essas concessões e o CTM tira essa informação do painel do ônibus. Então, é de um meio credenciado ao órgão. Entretanto, suas considerações são pertinentes. Eu considero empate suas considerações. Mas ele está tirando de um local que tem fundamento, que é do próprio objeto, que é o ônibus. São minhas considerações. Ok? Conselheiro, falta o voto também. Eu voto pelo indeferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego, de todos. Indeferimento de todos. Então, indeferidos 3-2, né? Eu queria só fazer uma confirmação do item 20, porque Marcela votou no 19, ela votou pelo indeferimento, mas no item 20, que ela era relatora, ela votou pelo deferimento. Vai mudar o voto do item 20, nesse caso, Marcela? Do relatório, no caso? Eu mudei o voto sim para indeferimento. Ok. Então vai ficar os dois indeferidos. Isso. Tá bom. Passamos agora para o item 23. Falta de urbanidade. O vereador Júnior Bocão votou pelo deferimento. Com a palavra, a operadora. Bom, senhores, neste caso, né, houve o relato de que teve um acidente dentro do veículo, né, e que supostamente por conta de uma freada, né, uma passageira caiu e o motorista não prestou o auxílio, né, mas aí, quando a operadora tomou conhecimento desse relato, né, advertiu o motorista, né, ele foi advertido, ele fez reciclagem, né? Porque de fato a operadora, se o fato ocorreu, né, não coaduna com isso. De fato, se de fato a passageira se machucou, era para ter ocorrido, prestado o devido socorro, né, o devido auxílio ali naquele momento, né? Mas eu gostaria de repetir com os senhores o voto do relator, né? Que ele fala que assiste a razão à recorrente, né, que foi de fato uma atuação isolada, né, diante das reuniões que a gente já teve aqui, poucos são casos, desde que eu comecei a sustentar aqui com os senhores, não verifiquei casos de acidente, então de fato foi uma atuação isolada, né, o motorista foi advertido, a empresa tomou todas as providências, né, para que isso não ocorra, também a passageira, certo? E por isso eu peço ao senhor da razoabilidade, né, para que esse auto seja deferido diante de toda a atuação da empresa com relação à advertência ali do motorista e ter aplicado a reciclagem com ele, né? Ficar sempre reforçando isso com nossos colaboradores. Ok, com a palavra disso. Presidente. Pois não. Veja só, a relatora, a membra Marcela Campos, no item 16, ela relatou pelo indeferimento, ou pelo deferimento. E agora, no julgamento, foi pelo indeferimento. Ela está reformulando o voto dela? Ela já tinha registrado isso, já, que mudou o voto dela no item 16 e também mudou no item 20, tá? Pronto, exatamente, 16 e 20, positivo. Ok. Obrigado. Ok, com a palavra disse. É só fazer uma contextualização. Uma usuária caiu dentro do ônibus porque o motorista fez uma freada brusca.
Não vamos dizer que o motorista teve intenção, foi um acidente de trânsito. Mas o que o motorista deveria fazer era parar, prestar um atendimento, fazer alguma coisa. Ele não fez nada, seguiu viagem. A empresa reconhece que o motorista não fez nada. Isso é falta, no mínimo, falta de urbanidade. Ele tratou o usuário como se nada fosse. A gente não pode tratar o usuário dessa forma. Nesse caso aí, inclusive, a própria empresa reconhece que o motorista tratou o usuário com desleixo. Isso aí é o que a gente chama de falta de urbanidade. Isso não pode acontecer, por mais que seja caso isolado, isso é um caso grave. A usuária estava ferida, o SAMU teve que ser chamado. O motorista continua a viagem como se nada tivesse acontecido. Por mais que seja um caso isolado, a gente não tem que esperar isso acontecer 20 vezes, 2, 5 vezes. Isso é um caso grave, isso é uma falta de urbanidade clara. Por isso eu entendo pelo indeferimento do auto. Ô Wilson, só para esclarecer a gravidade do assunto, o que me chamou a atenção foi o SAMU. Como é que chegou essa história à fiscalização? Né? Só por curiosidade, porque está dizendo aqui que a passageira caiu dentro do veículo. Chamou o SAMU e a passageira desceu e ficou lá na parada. Como é que foi isso? Estou sem entender ainda. É porque isso só chegou ao fiscal no terminal. O motorista levou ela, só foi chegar no terminal. Até lá o motorista não deu a mínima para fiscal, para passageira. Até lá, por isso que se faltou com a urbanidade. A passageira foi carregada ferida até o terminal, apesar de ela ter pedido pelo atendimento no percurso. E a empresa reconhece que isso aconteceu, que ele deveria ter parado, reconhece que ele deveria ter atendido ela, não atendido, mas providenciado o atendimento, que é o procedimento normal, que ele falhou em vários aspectos, e isso causou prejuízo ao usuário. Entendi. Ok. Obrigado a Diz pelas considerações. Processo 23 da pauta. Pauta de urbanidade. Dr. Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo interferimento do processo. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Indeferimento. Eu voto pelo indeferimento, Diego. Processo indeferido 4-1. 4-1, ok. Último item da pauta é a alteração de Oso. Marcela Campos votou pelo indeferimento. Pronto, meu filho, entrou. Ok, com a palavra a operadora. Com a palavra a operadora. Desculpa, senhores, estava bloqueada aqui. Peço desculpas. Com relação a esse auto, né, segundo a programação, deveriam ter estado lá 20 veículos pesados sem A e 12 pesados com A. Né? E o fiscal relatou que haviam 21 pesados sem A e 11 pesados com A. Acontece, senhores, que, se os senhores pudessem verificar nos autos, né, através do relatório de tempo de viagem, na verdade, haviam, de fato, o que estava programado, ou seja, aqui a quantidade de 20 veículos pesados sem A e 12 pesados com A. Nós fazemos o relato de todas as linhas, eu não vou numerar aqui porque pode dar confusão, né? Mas tínhamos toda a totalidade, certo? Tínhamos 20 veículos pesados sem A e 12 pesados com ar-condicionado. Então, eu peço aos senhores, pelo deferimento desses autos, por ter, de fato, ocorrido o cumprimento daquela programação. Não ter havido nenhuma substituição, também nenhuma falta dos ônibus. Deixava com a quantidade certinha. Ok, com a palavra vice. O fiscal constatou em campo que a frota estava diferente da prevista, não foi uma autuação lavrada remotamente, ele constatou em campo que estava diferente da prevista, e a empresa anexa documentos que não são auditáveis, um sistema que o CTM não tem acesso, a empresa nunca liberou acesso ao CTM, não é auditável, é um sistema que tem buracos, cada empresa usa é um sistema que
que não se cruza, não é completo, então a gente não pode auferir realidade, não pode dar credibilidade a esse sistema, não, por não ser auditável, como eu disse. Então, e ressaltando que o fiscal lavrou o auto em campo, eu permaneço com o que o fiscal afirma, que a frota estava incompleta e diferente da prevista. Ok, obrigadíssimo. Em votação, processo número 24 da pauta, alteração de osso. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Pelo interferimento do processo. Vereador Júnior, seu voto. Nesse caso, pelo indeferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Pela razoabilidade, deferimento. Eu sou pelo indeferimento, Diego. Processo indeferido, 4-1. Ok, encerramos por hoje. Eu gostaria só de confirmar a data da próxima reunião, se todos concordam. Ok, Diego. Dia 14. Vamos confirmar no grupo, Diego, por causa do impedimento de Marcelo, a gente vê se faz sexta-feira. Tá bom. Ok, obrigado. Ok, pois não, Jorge? Veja só, os processos da próxima reunião já estão distribuídos, entendeu, para relatar. O bloco foi formado, o bloco interno, então é só combinar se for para o dia 14 da sexta-feira, ok? Ok, Jorge, então já tem bloco confirmado, né? Já está confirmado, o bloco já está pronto e já está distribuído os processos. Ok, Jorge, obrigado. Todos estão cientes. Obrigado a todos. Bom dia. Okay, Bom dia. obrigado. Bom dia. Ok.